faço uma apresentação do começo depois. Então, gente, voltando para o que eu tinha preparado para vocês, como eu coloquei a maior parte das nossas horas de terceiro módulo para a escrita do material, que realmente é algo que requer tempo, que requer dedicação, o pessoal está aí no fim do curso. Então, vamos falar um pouco do relato de experiência. Eu não estou dando orientação ainda, mas, assim, todos irão ser meus orientandos. Então, todos terão que fazer o relato de experiência, seja para aproveitar ele no TCC, seja só para cumprir o que a CAPES manda. Então, a CAPES obriga que os 24 bolsistas e os voluntários também tenham passado por essa experiência do relato de experiência. Então, é obrigatório, estou tentando ver se o Word aqui funciona, a escrita desse relato de experiência. Não é porque você não está fazendo o TCC agora que você não vai fazer ele, você vai fazer ele em algum momento. Então, todas essas orientações gerais que eu vou passar agora servirão para todo mundo, né? Então, a CAPES nos mandou que, deixa eu ver aqui, eu não abri um ofício regulamentando, eu acho que lá pelo meados do módulo 2 eu já sinalizei isso para vocês, regularizando que o trabalho final, o relatório final do Residência Pedagógica seria a produção de um relato de experiência. Eu acho que está... Deixa eu tirar meu WhatsApp web aqui da página que ele está fazendo blam, 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 blam. E aí eu fico pensando que é vocês. O computador está bem lerdo. E aí eu vou relembrar, enquanto o computador abre aí, vou relembrar algumas coisas que a CAPES nos mandou naquele momento. O número de páginas do relato de experiência, no mínimo 6 e no máximo 10. Então, é algo simples, algo bem condensado. Então, quem tem mais dificuldade de escrever, conseguir escrever entre 6 e 7 páginas, já passa. E tem que ter poder de síntese, os que escrevem bastante, porque eles colocam no máximo 10 páginas, certo? Incluindo resumo e referências bibliográficas, certo? Então, geralmente as referências pegam aí meia página, e aí o resumo pega mais um pedacinho lá no começo. Então, a gente tem mais ou menos uma página aí. Aos que são muito prolixos, tomar cuidado para não passar de 10 páginas. O título deve conter os elementos constitutivos do relato de experiência. Tem que ter um título. Eu coloquei aqui, sugiro deixar por último. Depois que você tem a ideia geral do que você escreveu, é que a gente consegue construir bem um título, né? Deve ter um resumo. Já eu abro como qualquer artigo, qualquer gênero desses que a gente escreve, é preciso um resumo para a gente apresentar as ideias iniciais do leitor, para saber se ele quer continuar lendo o que vem pela frente, né? As palavras-chave, gente, são palavras usadas para identificar o seu trabalho. Então, assim, as palavras-chave norteiam muito repositórios das universidades, porque, vamos dizer, são elas que são colocadas para serem achadas quando a gente digita algo no Google. Então, todo artigo científico vai buscar primeiro as palavras-chave. Se aquelas palavras que a gente digitou, tipo, eu escrevi um artigo sobre etnomatemática. Então, se eu boto etnomatemática nas minhas palavras-chave, é mais fácil para ser achado, certo? Então, vem logo imediatamente o resumo e deve apresentar no mínimo 3 e no máximo 5 palavras-chave, separado por ponto e vírgula. Já aproveito aí para dizer que são palavras que identificam o seu texto, né? Vai ter que ter uma introdução, um desenvolvimento, uma conclusão ou considerações finais. Eu quero abrir já essas informações e umas referências. Já eu volto para esse slide. Eu queria passar só para dizer o que posso relatar.
Professora, eu vou relatar a minha experiência no residência pedagógica desde lá de 1º de outubro até agora, o final, quem vai fazer até 31 de janeiro, até 31 de janeiro ou até 31 de março? Não, porque é uma experiência muito grande, 18 meses, para ser relatado num trabalho de muito poucas páginas, certo? Então, o que está sendo pedido é que façam um recorte de algo vivenciado durante a residência pedagógica. Professora, esse algo tem que ser uma única coisa? Também não. Não precisa ser uma única coisa. Então, eu coloquei aqui como sugestões de recortes. No meio que eu vinha construindo hoje à tarde, gente. Se vocês tiverem outras contribuições, eu já escrevo aqui, mando esses slides para vocês e já estou aberto a sugestões, né? Mas eu já vinha pensando algumas coisas para colocar nesses recortes e, por exemplo, você pode falar só das formações. Então, alguém pode recortar e dizer: eu vou relatar a experiência que eu tive nas formações durante o residência pedagógica. Você pode falar das formações de forma geral, aí você vai contemplar todas as formações. Então, você, nesse seu relato de experiência que você escolheu como recorte as formações, você não vai falar da sua regência, você não vai falar da participação lá no projeto, como é que chama aquele? No planejamento pedagógico da escola, que eu pedi que vocês participassem. Vocês não vão falar de outras coisas, vão falar só das formações, certo? Não quer dizer que você não possa citar em algum momento esses outros acontecimentos que teve no residência, certo? Mas seu foco tem que ser as formações. Professor, eu gostei dessa ideia do recorte das formações, mas eu não queria falar de todas, não. Eu queria falar só aquelas que foram direcionadas para a matemática, dos conhecimentos específicos de matemática, né? Também é possível. Então, você pode fazer um recorte e o seu relato ser sobre as formações do conhecimento específico de matemática. Basicamente, como eu apresentei aqui há pouco, as da Juliana, o Abracadabra, o Encontro com o Professor Fossa e agora o Lesson Studies com a Késia. Todos esses foram relacionados a conhecimentos específicos de matemática, certo? Professora, mas era vamos dizer, recursos tecnológicos da Juliana, mas era recursos tecnológicos para o ensino de matemática, certo? Formações de cunho geral, também pode ser, professora, eu sou mais ligada para esse lado da didática, da pedagogia, tudo, então você pode escolher as formações de cunho geral, que foram aquelas outras, BNCC, PowerPoint, recursos tecnológicos, e falar o seu relato sobre as formações de cunho geral. A participação no planejamento da escola, isso que eu coloquei há pouco. Então, eu achei essa experiência muito enriquecedora. Eu nunca tinha participado no planejamento, como é que era feito isso. Então, pode ser um. Então, como o professor Sebastião colocou naquele momento, tem que ser algo que você se sinta à vontade, que lhe toque, certo? Eu só volto a chamar a atenção que eu não sugiro que seja o residência como um todo, volta a dizer, não quer dizer que você seja proibido de falar das outras coisas que aconteceu no residência, mas é porque o residência como um todo teve muitas experiências que ficariam, vamos dizer assim, muito generalista o seu relato. E o relato requer algo mais, um recorte, como eu estou dizendo, certo? Sobre a escrita do portfólio, é algo que eu quero voltar a fazer e concluir no terceiro módulo, desculpa. Então, quem escolher esse, talvez seja melhor esse pessoal que ainda vai até março, ou no mínimo vai até janeiro, o pessoal que vai agora só até novembro, talvez não seja um recorte bom a escrita do portfólio, a não ser que tenha muita coisa para contribuir. Sobre a análise do PPP da escola, também pode ser um recorte que tenha ali tocado essa experiência de analisar o PPP da escola. Você pode usar no seu relato a experiência da regência de forma geral. Então, assim, não, eu nunca tinha participado de regência, então eu vou
a parte que mais me tocou no Residência Pedagógica foi a parte da regência. Então, você pode fazer, assim como você pode falar das formações de maneira geral, você pode falar da sua regência de forma geral. Se você quiser, você pode focar na regência e os desafios do ensino remoto, é algo que cabe dentro da experiência que a gente vivenciou, e alguma ou grupos de regências específicas, né? Uma só ou mais de uma, eu coloquei ou grupos, era melhor assim, né? De regências específicas. Vamos dizer assim, o material que eu produzi sobre números pares, que foram 4 momentos de regência, eu achei que foi muito enriquecedor, foi onde eu me dediquei mais, foi onde eu cresci mais. Então, você não fala de uma aula específica, você fala de um grupo. Mas se teve uma especificamente, você acha que dá panos para as mangas para você escrever até 6 páginas, é interessante. Então, você pode falar só de uma ou de grupos de regências específicos. Então, eu venho trazendo aqui nortes de recorte. Isso aqui, como já disse, é algo que me passou pela cabeça hoje à tarde. Eu escrevi hoje à tarde essas coisas, que pode ser, se cada um de vocês tiverem pensado em alguma outra coisa, eu até peço que socialize comigo, porque são mais sugestões que eu posso dar a outros alunos, certo? Deixa eu ver se o ofício da CAPES abriu. E aí, ó, foi. Aqui está com data de janeiro, mas não chegou para a gente em janeiro, não. Chegou para a gente por volta de maio. Chegou junto com a chegada do menino, do Marcos Sérgio da Piedade, né? Então, ó, nesse ofício aqui, ele coloca, ó, como é do seu conhecimento, para prestar conta da sua participação no programa do Residência Pedagógica, os estudantes bolsistas residentes devem encaminhar à CAPES um registro das atividades desenvolvidas conforme o artigo 43, inciso 3, a linha D da portaria tal, né? A portaria que nos rege. Sendo assim, informamos que o documento a ser apresentado pelos residentes, até essa data a gente não sabia, por volta de maio, mas aí em maio eles dizem que o documento final deve ser elaborado no formato de relato de experiência, em conformidade com as orientações constantes do documento em anexo, observado o seguinte, certo? Então, todos os 24 bolsistas, hoje eu tenho 24 bolsistas, todos os 24 bolsistas têm que apresentar esse relato de experiência. Alguns vão apresentar mais cedo, por quê? Porque eles querem pegar esse relato de experiência e usar como TCC lá na licenciatura. Pode, mas graças a Deus, outros tanto foram abençoados, conseguiram professores orientadores e disseram, não, professora, eu vou fazer o meu TCC numa temática X qualquer, vou fazer meu TCC sobre etnomatemática, sobre seja lá o quê, e depois eu faço o relato de experiência como a CAPES está me cobrando. Sem problema, a gente faz, vocês vão fazer 2 trabalhos, vai enriquecer mais ainda a experiência de vocês como licenciando, como acadêmicos, e eu agradeço para eu não vou dizer que eu me desesperei, porque eu fui vivendo um dia de cada vez, mas naquela semana que vocês estavam ali decidindo como é que ia ser o TCC, eu me perguntava, meu Deus do céu, como é que isso vai dar certo até novembro? Mas eu aprendi que quem morre de véspera é peru, né? Então, eu fui vivendo um dia de cada vez. Então, o relato deve o relato deve abordar uma experiência vivenciada durante a sua participação no programa e que tenha contribuído de forma relevante para a sua formação como futuro docente na sua área de conhecimento. Então, aqui, todos esses recortes que eu apresento para vocês cai dentro do que a CAPES está pedindo lá. Você pode, o que você achou que lhe tocou mais foi as formações. Eu posso falar das formações? Pode, aqui nada. Que tenha contribuído de forma relevante para a sua formação.
as formações que você recebeu pode ter lhe contribuído com isso. Então, você pode falar das formações, pode focar, pode fazer o recorte nas formações, tá certo? Vamos continuar lendo aqui, ó. Para cada bolsista residente cadastrado na CAPES da Educação Básica, deve ser enviado o respectivo relato de experiência. Então, pode ser feito em dupla, professora? Não, cada aluno tem o seu, certo? Porque cada um tem que enviar o seu. A elaboração do relato de experiência pelo residente deverá ser orientada e acompanhada pelo docente orientador responsável, zelando pelos aspectos éticos e acadêmicos do trabalho. Como aqui não falava em coorientação, eu busquei essa possibilidade das coorientações, fala que deve ser orientada, mas assim, eu acho que eles não pensaram muito bem que um docente orientador não tem só isso de trabalho, então orientar 24 bolsistas não é tarefa fácil, né? Mas já provoquei a coordenação institucional para provocar a CAP, se existiria a possibilidade, mas assim, eu sei que também é difícil você trazer outro orientador que não vivenciou as coisas para então orientar o relato de experiência, né? Mas vamos para frente. O envio do relato de cada estudante deve ser realizado pelo docente orientador do subprojeto, a qual está vinculado por meio da plataforma CAPES. Isso aqui vai aparecer de novo lá no documento que eles mandam. Então, vocês me enviam, quando a gente tiver o trabalho final dado o ok por mim, eu sou responsável de depositar, de fazer a postagem lá na plataforma CAPES, certo? Então, é uma responsabilidade minha postar todos os 24 relatos de experiência lá na plataforma. O relato do residente é uma atividade obrigatória que deve ser realizada ao final da participação como bolsista do programa de residência pedagógica. Então, esses que vão terminar esse relato em novembro, não quer dizer que terminaram residência pedagógica, não. Eu vou deixar para depositar o relato deles só quando eles forem colar grau, quando eles tiverem que ser desligados, certo? Então, eles vão continuar desenvolvendo outras atividades, que é outras que eu preciso planejar paralelamente, ok? Mas eu pretendo conversar com vocês já próxima semana também sobre as outras coisas além da escrita. O envio do relato deverá ser feito de forma individualizada, ou seja, um relato por cada estudante, já estava claro, né? Representando, respectivamente, sua participação como bolsista do programa. No caso aqui, eu não tinha lido, ele se restringe a bolsistas, né? O único voluntário que a gente tem agora é o Marcelo, né? Então, ele está como voluntário. Se ele quiser fazer o TCC dele como um relato, que é o que ele me sinalizou, tudo bem. Mas, assim, eu estou entendendo que ele não é obrigado a depositar. Mas já que ele vai fazer, eu acho importante ele depositar lá. O não envio do relato acarretará pendências junto à CAPES e poderá gerar um pedido de devolução de bolsas recebidas nos termos do artigo 63 da portaria tal, certo? Então, gente, é obrigatório, todos terão que fazer para que a gente não tenha problemas futuros, tá certo? Para que a gente não tenha problemas futuros. Quanto a essa obrigatoriedade, alguma dúvida? Eu ainda quero voltar para esse slide aqui, que é o slide onde, deixa eu tentar ver se eu coloco pelo menos o Meet aqui de lado. Pronto. Aí eu queria me deter agora. Espera ainda, viu, gente? André, eu tenho uma dúvida. Pois não, Michael. Esse relato de experiência, quando nós finalizarmos, ele será enviado para a senhora e posteriormente poderemos receber com correções para
até mesmo para usar como TCC ou publicação, ou não teremos um feedback? Não, no caso, como vai ter orientação, a gente vai ter um trabalho final após os feedbacks dados por mim, seu orientador, no caso. E aí, quando ele tiver fechado, vai para a CAPES. Eu não sei se tem feedback da CAPES, certo? Eu não sei se tem feedbacks, eu não sei se a sua pergunta seria feedback meu ou feedback da CAPES, né? Mas o meu vai ter constantemente como orientadora, né? E aí só quando eu disser, gente, ó, tá ok, o seu tá ok, o seu ainda tá capenga, vamos agora me concentrar nesse. E aí só vai ser postado, vamos dizer, eles não pedem uma apresentação, mas só vai ser postado quando o orientador dá o ok para a apresentação, como se fosse o caso do TCC, né? Mas eu nunca, mas eu posso até levar essa dúvida, Maicon, não sei nem se era essa a sua dúvida inicial, se pós-CAPES, depois de postado para a CAPES, se a CAPES vai nos dar algum feedback. Eu acho difícil, falando bem seriamente, porque nós somos 6, nem todos os 6 têm 24 bolsistas, mas se você multiplicar aí, eu acho que só a UFESA são 120 bolsistas, e quando você multiplica por todas as instituições que participam, você tem aí um número muito grande de integrantes do Residência Pedagógica para a CAPES dar algum tipo de feedback. Então, acho muito pouco provável, sendo bem racional, né? Isso. E aí, sobre o que deve ter dentro do relato de experiência, de novo, para os que vão fazer agora, para os que vão fazer depois, tudo isso que eu estou falando serve, porque vai chegar o dia que você vai ter que fazer, já que você é bolsista do Residência Pedagógica, certo? A única coisa que não pode é o que Jéssica, eu acho, teve uma dificuldadezinha de entender, é que ela pensava que ela poderia fazer o relato de experiência agora, e quando ela fosse pagar a TCC, ela aproveitava isso que ela já escreveu agora lá para o TCC no semestre seguinte. Isso não pode, certo? Você não pode adiantar, usar como TCC um trabalho que você já fez tempos atrás, a não ser que você deixe aí guardado, e aí quando você se matricular em TCC, o seu trabalho você comece a ter a orientação daquele professor e passe, não for nada publicado. Mas como vai ser publicado para a CAPES, não pode, posteriormente, ser usado como TCC um trabalho que você já usou para outra coisa, certo? Então, é isso que eu acho que a Jéssica, eu acho que era isso que ela estava pensando, porque nessas conversas de WhatsApp, às vezes a gente se perde também no que o outro está tentando entender. Se a Jéssica tiver aí e quiser perguntar, viu? Eu entendi nesse sentido que você estava entendendo. Então, voltando aqui, eu já falei que tem que ter um título, que tem que ter um resumo, breve informações sobre o objeto do relato. Vou usar a experiência de Tony aqui, ó. Tony gostou muito da análise do PPP. Então, se ele escolher esse recorte aqui, ele vai fazer um breve relato do que vem para frente. Deixo a dica também. O resumo só deve ser feito por último. Por quê? Porque quando você tem a ideia do todo, que a gente consegue resumir, certo? Você pode até dizer o que você pensa que vai fazer, mas aí depois, no resumo, deve ser apresentado a ideia como um todo, até um pouco das conclusões. Portanto, chegamos a tal conclusão. Então, é um resumo. E aí, mesmo em monografia, em artigo, em tese de doutorado, a gente deixa essas coisas por último, quando a gente tem a ideia do todo, certo? O título e o resumo. Ah, professora, mas eu não sei trabalhar sem título, o que até o Sebastião falou isso. Você não precisa ter um título fechado, você pode ter a temática. Aqueles recortes que eu falei para vocês já é uma temática. Então, usando de novo o que o Tony escreveu aí. Então, contribuições vivenciadas durante a análise do PPP no residência pedagógica. Então, é algo amplo, não é seu título ainda, mas você já tem um recorte, você deixa lá como título. Depois a gente enfeita esse título e deixa ele atrativo, certo? Então,
é importante você ter um tema. Qual é a temática? Não precisa ter o título definido. As palavras que vão estar lá no título mesmo, certo? Sobre a introdução. Com objetividade e clareza, deve-se justificar a escolha da experiência a ser relatada, os objetivos do trabalho e o referencial teórico utilizado. Então, assim, eu confesso que esse formato de relato de experiência é um pouco novo para mim. Eu nunca escrevi um relato de experiência. Vocês viram que na formação do Sebastião eu participei bastante, porque era algo que eu estava ali como aluna mesmo, aprendendo, né? Mas as minhas outras experiências como orientadora, eu estou agora terminando uma orientação de mestrado, me ajuda a conduzir vocês nesse trabalho aí e orientar vocês, certo? Alterada para a apresentação do TCC ou será o mesmo documento? Eu acredito que não precise ser alterado, não, Santuza, porque se eles consideraram que o relato de experiência valeria como o TCC, então uma coisa casa na outra, certo? Só a única coisa que tem que acontecer é que você vai ter que defender seu TCC. Então, para os que vão usar o relato de experiência como TCC, tem que ter aquele momento de banca, de apresentação, que vocês já conhecem. Os que não vão usar, não vão defender o relato de experiência em lugar nenhum. Vai defender o TCC que está construindo aí na outra temática, certo? Mas a estrutura não tem. Eu defendo que não tenha que mudar, porque aí seria 2 trabalhos com a mesma temática. Então, é essa a ideia, né? Então, ele coloca já os referenciais teóricos na introdução, certo? Então, isso aqui foi o documento que veio da CAPES, já eu abro o original, eu apenas copiei e colei para cá, né? Deve justificar a escolha da experiência, então, em toda introdução, a gente justifica a importância do tema, apresenta a problemática. Quando a gente está fazendo um artigo científico, né? Então, a gente apresenta a problemática do artigo, a gente justifica a relevância do tema. Aqui vocês vão justificar a escolha dessa experiência, qual é o objetivo do trabalho, né? O objetivo é relatar, quase todos vão ir nesse caminho, relatar as contribuições ou o enriquecimento, o engrandecimento mediante tal experiência, a experiência que você escolheu, né, para como futuro licenciado ou como futuro professor de matemática. Então, o objetivo é algo simples. A gente não coloca destacado, tem aluno que gosta de botar objetivo e vir ele destacado. Eu acho melhor encaixar já dentro do texto, mas isso são pormenores de orientação que eu dou depois, certo? Mais objetivos e já traz um pouco de referencial teórico aqui dentro da introdução. Eu achava mais, assim, é mais natural o referencial teórico vindo no desenvolvimento. Mas vamos ver o que ele coloca no desenvolvimento. Exposição da experiência de forma ordenada e detalhada, apresentando os seguintes elementos. Então, como eu coloquei lá no encontro com o Sebastião, é no desenvolvimento aqui, onde você vai expor a experiência, que vai ser, vamos dizer, a parte que você vai se dedicar mais. Então, se tem de 6 a 10 páginas e você fez o limite inferior aqui, 6 a 7 páginas, você vai ter que dedicar no mínimo 3 para esse desenvolvimento, certo? Que é onde vai ter o seu relato como um todo, beleza? Então, como eu disse lá no encontro do Sebastião, é onde vai estar o seu coração, né? O coração desse texto, onde ele vai pulsar mais forte, certo? E aí, como o Sebastião trouxe, você vai trazer uma contextualização, apresentar onde, quando e como ocorreu a experiência. Então, se for a análise do PPP, dizer qual foi a escola, onde é que ela fica, descrever como ocorreu, que teve aquelas perguntas que guiaram. Então, você vai contextualizar essa experiência da análise do PPP, certo? Descrevendo o contexto e os procedimentos utilizados pelo residente. Tem todo o detalhamento da experiência.
A discussão deve-se relatar a experiência contextualizando com a sua área de formação e com a teoria sobre a temática, né? Então, deve-se relatar a experiência, aqui é contar a experiência como um todo. E na discussão, ele pede para você fazer links. De onde é que eu estava aqui? Fazer link, ó. Na discussão deve-se relatar a experiência, contextualizando com a sua área de formação e com a teoria sobre o tema. Então, se é projeto político-pedagógico da escola, né, é interessante que traga aqui links sobre o que você fez, né, nessa experiência e o que as áreas de formação relacionado a planejamento, a políticas educacionais falam relativos a isso, né? Então, é a hora da experiência linkada com coisas macros, com coisas maiores, certo? Nos resultados, apresentar o resultado obtido a partir da experiência. Então, ver o que foi que trouxe de interessante essa experiência para vocês, o que vocês aprenderam com ela, o que foi que vamos fazer um balanço do que você sabia desse assunto antes e o que você passou a saber depois dessa experiência, né? E aí, se tiver, isso aqui é uso opcional, né? Recursos ilustrativos. Pode usar recursos ilustrativos como figura, tabelas, fotos, ou seja, fotos que sejam relevantes para a compreensão do relato. Lembrando que, como a gente tem um número de páginas pequena, não é interessante usar muita foto, certo? Por quê? Porque vai sobrar muito pouco espaço para o texto. Vai tornar seu relato pobre nesse sentido de texto. Mas que é interessante ter fotos, por exemplo, quem traz da regência, talvez seja interessante, quem escolher um recorte de regência, seja interessante trazer regência, fotos de algum tipo, a regência no remoto, então trazer apoios que vocês fizeram via WhatsApp, esse apoio. Aqui no recorte, a gente pode até botar a experiência de apoio remoto, né? Apoio de regência de forma remota. Professora, eu tenho dúvida no referencial teórico. Por exemplo, eu estava escrevendo aqui, já estava me lembrando. Se você escolhe esse recorte, alguma coisa sobre o remoto, você vai usar como referencial teórico pesquisadores, trabalhos que diga que você pode usar tecnologias para ensinar, certo? Você pode procurar artigos, trabalhos que falem o quanto as tecnologias avançaram a ponto de que você pode usar isso como instrumentos de ensino, certo? Então, contribuições das plataformas educacionais, a aluna que vai defender o mestrado que eu estou orientando vai defender terça-feira, quarta, dia 8, é sobre o uso de TICs e a interdisciplinaridade. Então, ela fala de o YouTube como uma ferramenta de ensino, ela fala do FET como uma ferramenta de ensino, o FET que a Juliana apresentou. Então, assim, você vai trazer, e aí ela vai buscar trabalhos que mostram isso. Então, referencial teórico é isso, é buscar dentro das teorias, dos teóricos, algo sobre o tema que você escolheu. Eu citei exemplo aí do remoto, porque foi quando me veio à cabeça, eu me lembrei isso. Então, a gente estava em discussões, né? Resultados. Não, já li isso aqui tudo, né? Então, isso aqui vai compor o seu desenvolvimento, né? O seu desenvolvimento, como eu estava te dizendo, se a gente não tem uma métrica, mas se a gente pensar, você gastaria aqui 1,5 página entre resumo e introdução, de 3 a 4 páginas entre desenvolvimento, e aí você já tinha aqui
entre 5,5 ou 4,5, né? Páginas. E aí você vai ter que fazer as considerações ou as conclusões, né? Considerações finais ou conclusão. Você gastaria mais uma página, certo? Então, para fazer curtinho de 6 páginas, não é nada do outro mundo. Aquilo é importante para um futuro professor conhecer o plano, o projeto político-pedagógico da escola, o quanto conhecer o chão da escola, conhecer o que a escola planejou, ajuda ele a se planejar como professor, e aí você faz as considerações finais nesse sentido, apresenta a lista de autores que se viram de bases, principalmente aqui no referencial teórico, né? E obras mencionadas no texto, conforme as normas da BNT. Ok, Auriane. E aí, gente, eu trouxe aqui a parte que a gente já falou sobre isso, né? Boa noite. A gente já falou sobre isso, que esses relatos de experiência vão ser depositados lá na plataforma CAPES e vai ser autorizado por vocês, pela CAPES, usar, né, do presente relato de experiência na qualidade de bolsa de residente sob a responsabilidade docente e tal. O meu relato escrito pode ser incluído no banco de dados e na plataforma de gestão da CAP, podendo eventualmente ser produzido, publicado ou exibido por meio de canais de divulgação e informação sobre a responsabilidade desse órgão. Então, assim, o mesmo relato que você escreveu para a CAPES, você possivelmente não vai poder aproveitar num congresso, porque ele já vai estar sendo vinculado lá pela CAPES em outros meios, certo? Porque você autoriza isso. Mas você pode escrever outros relatos de experiência do residência pedagógica ou do residência pedagógica como um todo para participar de outros congressos, tá certo? Eu quis deixar isso claro por meio dessa autorização que você dá aqui. Paralelo a esse PDF, né, que a gente leu ele como todo, onde fala da obrigatoriedade, não é esse não, esse outro aqui, que você fala da obrigatoriedade, que no caso de não entregar, pode acarretar devoluções de bolsa, eles disponibilizaram esse modelo de trabalho final, eu já mandei diversas vezes no nosso grupo, que é de onde eu tirei essas informações, né, que está aí nesses slides, ó, o título, tudo isso eu copiei e colei daqui, né? Além dessas coisas que eu coloquei, tem mais aqui o tópico 4, 5, 6 e 7 e o tópico 2 que eu joguei, deixei do lado de fora, joguei para esse outro slide que eu fiz, que é o meu penúltimo slide aqui. E aí a gente abre para a gente conversar, que é esse daqui, desculpa. Observações importantes. O residente deverá preencher e assinar autorização de uso pela CAPES. Então, eles colocam essa obrigatoriedade também. O relato poderá ser utilizado em eventuais estudos e pesquisas ou exibido por meio dos canais de divulgação e informação sobre a responsabilidade da CAPES. Então, eles deixam claro que isso pode ser usado para outros estudos, para continuidade, para justificar a importância do residência pedagógica, ou mesmo para compilação de coisas, né, de informações sobre o residência. A elaboração do relato de experiência pelo residente deverá ser orientada, já tem lá no outro, pelo docente orientador, responsável, zelando pelos aspectos éticos e acadêmicos do trabalho. Então, aqueles feedbacks que eu falei lá para o Maicon, é porque cabe a mim zelar e só depositar lá quando tiver realmente bom. O relato de experiência do residente deverá ser postado pelo docente orientador em formato PDF na plataforma CAPES de Educação Básica. E isso aqui era o 2 que eu pulei para cá como sendo o último. As citações e a formatação do relato deve seguir as normas vigentes da ABNT para os trabalhos acadêmicos. Aquelas pessoas que nunca tiveram contato com a ABNT, eu sei que alguns aqui já têm esse contato, Maicon eu já conheço de alguns congressos,
mas pode ter pessoas que nunca tiveram contato. A Associação Brasileira de Normas Técnicas, basta você botar textos acadêmicos segundo a BNT, existem números, mas eu queria saber se vocês querem alguma orientação nesse sentido. A gente pode buscar e indicar leituras sobre vocês para isso, mas as normas da BNT, qualquer dúvida que você tem, você bota citação da BNT em tal coisa, como é que eu faço tal coisa segundo a BNT, tal coisa que eu digo assim, por exemplo, citações diretas, se você quer copiar o texto exatamente como o autor está dizendo, você tem que colocar isso entre aspas e colocar no final de quem qual foi a fonte que você tirou, tipo, você tirar de um texto meu, você bota Moura 2019 e qual é a página que você está tirando. Se for citações indiretas, o parágrafo que você escreveu, se viu, foi usado por base aquele parágrafo, um parágrafo que você leu num trabalho meu. Então, você não precisa botar entre aspas, porque as palavras que estão lá não são ipsilitris, as palavras que eu usei, mas são palavras suas diante do que eu escrevi. Então, você bota só o parágrafo escrito por você e bota no final, Moura 2000 e tanto, página tal. Porque você vai dizer que aquela ideia não é só sua, ela foi defendida por Moura também, certo? E se a gente tem citações com mais de 3 linhas, essas citações são recuadas, com a dimensão da letra menor, né? A letra usada é a letra do tamanho 12, as citações com mais de 4 linhas, elas têm recuo 4 à esquerda, e espaçamento simples, o espaçamento não é 1,5, e devem ser citações diretas, né? Tal qual o texto do autor principal, certo? Eu acredito que vocês pagaram alguma coisa de metodologia que diga isso, né? Estou só relembrando algumas coisas aqui. E a configuração geral de como ficou, eu queria bater o martelo aqui, esses 6 alunos aqui, eles têm que, 7, né? Com o Marcelo, 7, eles têm, por obrigação, fazer, junto comigo, esse relato andar até novembro. Então, eu quero marcar com vocês para a gente passar a delimitar temas, ou se vocês passar a conversar com vocês com mais frequência, certo? Porque vocês têm mais urgência, certo? Foi Edmilson, Tony, Marcelo, Santuza, Pio, Sadraque e Lucas, né? Lucas e Santuza ficaram com orientação de Ulisses, não foi isso? Abre o microfone para mim aí e responde. Foi. De Ulisses. Pronto, o Ulisses disse que ia me ajudar bastante nisso. Se vocês, eu acho que vocês já estão, inclusive, trabalhando com ele. Se não, a gente pode marcar só para Ulisses e aqui também. A gente já iniciou, André, com ele. Oh, coisa maravilhosa. Eu fico muito feliz quando alguém diz isso. Certo, André. Pronto. Os demais, se quiserem ir trabalhando de forma paralelamente, de forma mais lenta, e pensando no recorte, e trilhando na sua cabeça alguma estrutura, também já pode ir, né, certo? Nada impede, porque a partir de 31 de setembro, a gente já vai contar essas horas como sendo horas de escrita. E os que não irão pagar a TCC agora, que são esses outros 8, não quer dizer que estão isentos desse trabalho do relato de experiência, não. Apenas esses 7 conseguiram casar as duas coisas no mesmo momento e vão fazer um trabalho só. Esses outros 9 vão fazer um trabalho de TCC com outra temática e seus orientadores e vão fazer o relato. E vocês 7 aqui que não tem tanta pressa, esses 7 não vão colar grau agora, né? Então, 8. Então, esses 8 ficam comigo até 31 de março, né? Isso só confirmando. Vocês ficam comigo até o final do residência, 31 de março.
Então, vocês têm até 31 de março para escrever de 6 a 10 páginas. Então, não é nada do outro mundo, certo? Mas a gente já vai começar a dedicar um tempo. Como eu estou dizendo, as formações não vão acabar, a gente vai continuar fazendo formações, porque eu não posso simplesmente justificar 6 meses de bolsa para esses, ou 4 meses para todos, né, aqui, que vão até 31 de janeiro, todos esses aqui iriam até 31 de janeiro. Não posso justificar 4 meses de bolsa para escrever de 6 a 10 páginas de um trabalho, né? Então, a gente tem que continuar fazendo outros tipos de trabalho. Então, como eu falei, não sei se todos estavam aqui, vocês foram chegando com o tempo, o meu intuito é que esses números de horas... Santuza, você já estava aqui quando eu falei sobre isso? Eu citei até você como exemplo. Estava, né? Então, que esse número de horas aqui de regência caia bastante e que a gente tenha momentos de regência mais bem pensados, mais bem elaborados, mais bem planejados, que sejam, vamos dizer assim, os frutos de uma construção final vamos dizer, do módulo 3, da experiência toda como regência, certo? Então, assim, é muito bom, mas vocês que estão mais apressados, que tem que escrever até novembro, vocês podem dedicar mais tempo até novembro, e vocês teriam de novembro, de dezembro e janeiro, que ainda seriam dezembro e janeiro, que ainda são bolsistas, para fazer essas experiências de regência, tá certo? A gente pode começar a pensar em coisas mais separadas para cada aluno. Eu vou tirar a apresentação, o modo da apresentação, se for preciso, eu retorno, e queria abrir para dúvidas, conversa mesmo, como eu estou dizendo. Eu me obriguei a marcar essa reunião com vocês, porque eu precisava dar um norte, umas orientações, porque eu falava algumas coisas e eu sentia que alguns entendiam de uma maneira, tipo, alguns perguntaram, professor, é só o pessoal que vai precisar fazer TCC agora, que vai no encontro de hoje? Não, esse momento de hoje era um momento geral do grupo do Residência Pedagógica, né? Então, para a gente entender o que foi que a gente já construiu até agora, o que tem pela frente, e o que eu já pensei sobre o que tem pela frente, para eu apresentar esses futuros, essas possibilidades de recorte para quem ainda não começou, certo? E era isso que eu tinha para falar com vocês. Vocês querem perguntar algo, explanar algo de forma particular? Gui Santuza. Sim, André. Como eu já tinha lhe contado, assim, você sabe que eu já tenho cumprido essa parte de regência, mas eu escutei você dizendo que a gente ainda ia ter que dar uma continuada, que, para mim, ela está me impedindo de eu começar a escrever o relato de experiência. O Ulisses marcou com a gente já para o dia 19, e assim, eu tive o certo, eu peguei uma turma muito boa, sabe? O 8º ano que eu estou dando aula, assim, mas só que, assim, o ensino remoto... A sugestão que eu te dou, Santuza, é parar mesmo agora, você é uma das que tem lá um monte de horas, é parar e aí se dedicar a isso. E aí concentrar possíveis regências, eu vou continuar trazendo formações, e essas outras possíveis regências, você pode dar esporadicamente uma em outubro, uma em setembro, entendeu? E concentrar algumas outras para novembro ou início de dezembro. Então, a sugestão é justamente parar, interromper aquele compromisso que você tinha semanalmente, se dedicar à sua escrita, sabendo que não é só a escrita e acabou quando o novembro. É isso que eu queria deixar claro, sabe? Porque às vezes a gente pode dizer uma coisa e todo mundo dizer, então agora que eu escrevi, a professora disse que eu não tenho mais nada para fazer. Não, a gente ainda tem compromisso do residência para justificar as bolsas até 31 de março. Não é isso? Eu sei. Eu queria dar, assim, só uma adiantada no relato, mas eu entendo que a gente ainda tem outras atividades. Só que esse momento agora eu gostaria de... Porque também, se alguns fizerem agora no começo, uns no meio, uns no fim, vai ficar bem dividido para mim, né? Eu achei ótimo, no fim das coisas, como as coisas se encaixaram. Eu estou aprendendo que, no fim, tudo se encaixa, sabe?
Então, eu achei Pronto. ótimo. 6, 8 e 9 ficou maravilhoso. 7, 8 e 9 ficou maravilhoso essa distribuição. Certo? André, então, eu vou conversar com o Lucivaldo, que eu tenho, assim, uma programação até sexta com a turma, e a Perfeito. partir daí eu vou me Você dedicar ao interrompe, relato, né? E eu deve posso marcar uma ou duas aulas, assim, no mês, que eu no posso até mês fazer vídeo, né? e Também. pensar em algo Pronto, eu vou mais combinar. elaborado. Assim, eu pretendo chamar vocês para uma conversa com a Késia me propôs algo que eu não tive tempo ainda para parar para ver, mas se a gente pode até. Você não propôs nada para setembro ainda, e esperar uma orientação de, por exemplo, da gente fazer regências pautadas em alguma coisa específica, em alguma metodologia específica do que foi apresentado. Aí vocês vão ter mais tempo para pensar. Se a gente fizer alguma coisa, se eu pedir para vocês todos fazerem alguma experiência com Lesser Studies, dependendo do que eu conversar com a Kézia, aí eu vou dar um prazo grande também, para vocês se aperfeiçoarem nisso, para vocês entenderem. E aí vocês teriam 1 mês e meio para pensar e fazer 2 momentos, 3 momentos. Então, eu viria com algo mais pronto para apresentar para vocês, tá certo, Santuza? Eu acho que vocês podem agora, esses que consideram que tem bastante horas, dar uma pausa e os que acham que não tem, volto a dizer, a obrigatoriedade em 31 de setembro é, no mínimo, 80 horas, porque ainda tem mais 6 meses para você cumprir mais 40 horas. Mas, como foi dado, tem um documento da CAPES que nos dá essa flexibilização de reorganizar essas 40, 40 e 40, devido à pandemia. Se a gente estivesse no formato presencial, a gente estava meio que engessado. A gente tinha que ter 40 em cada módulo. Como eles nos deram a possibilidade de condensar, diluir, fazer módulo com, fazer módulo sem, então, aos que já têm horas suficientes, a gente tem essa flexibilização de se dedicar à escrita do relato, tá bom? Além dessa dúvida sobre a interrupção das aulas, a Claudiane também tinha me perguntado algo nesse sentido. Tem mais alguma outra dúvida? Então, se não tiver, a gente pode encerrar, deixando marcado, Claudiane, deixando marcado antes de encerrar e antes de dar a voz para a Claudiane, que a gente vai se ver de novo próxima semana, e os que são meu orientando, Sadraque Pio, Edmilson, que não tiverem começado nada ainda, meu orientandos agora, né? Esses de urgência, Marcelo, que não tiver, eu vou deixar uma tarefa de casa para vocês. Pensar na temática, qual é o recorte, qual é a experiência que vocês querem se reportar, né? Querem recortar, qual é que vocês querem relatar. Deixo essa tarefa de casa para os que já querem usar como TCC agora. Me mande por e-mail, eu vou deixar o e-mail aqui, certo? Já com... dou já a voz, tá bom, Claudiane? Deixa eu botar aqui o e-mail, Andrea, MFM, Maria Ferreira Moura, @ufes.br. Vocês, pode começar pela introdução? Pode, mas talvez seja mais fácil começar ali em vez de você justificar a importância daquilo, a parte mais fácil de escrever talvez seja a contextualização. Eu vou mandar esses slides para vocês, tem já esse material em Word, eu já mandei não sei quantas vezes, e aí eu queria que vocês se detessem à temática, né? Ou seja, o recorte, fica como tarefa de casa, e também escrever alguma coisa da contextualização, que é dentro do desenvolvimento, contextualização. O que vai estar nessa contextualização? Relatar, lá vem dizendo aonde foi, como foi que foi feita, contextualizar o relato, situar o relato, a experiência que você vai contar, certo? Vamos começar por aí?
E aí vocês têm aí uma semana para me mandarem, certo? Daqui para quinta-feira eu quero, no mínimo, alguns parágrafos, uns 3 ou 4 parágrafos, e a temática decidida. Pode ser assim? Os que são meus orientantes, porque eu já fiz uma coisa dentro da outra. Eu disse que era para todo mundo, mas eu já fiz esse recorte para os meus específicos. Claudiane, com você a palavra. Boa noite a todos. Professora, a senhora já esclareceu, né, bem a minha dúvida, mas só para... No caso, eu sou o contrário de Santuza. Como eu não vou fazer o relato de experiência agora, eu pretendo cumprir o restante das horas de regência. Perfeito. Era a minha dúvida que eu tinha perguntado lá no privado da senhora, se poderia, como eu imagino que já tenho horas também, bastante horas, né? Inclusive agora talvez já dê, talvez final de setembro já intere as 120, mas como a senhora tem essas observações aí a fazer, tem que ver de novo se as minhas estão realmente certas. Se eu poderia, né, continuar na regência é o que eu pretendo fazer, porque como eu farei 2 trabalhos, quando for em novembro, aí eu começaria no relato de experiência já tendo cumprido as horas de regência, mas a senhora explicou bem, só para assegurar mesmo. Pronto. Mas é bom que você traga, ó, para você ver que no universo a gente tem exatamente, chega um ponto que vai ter a particularidade de cada situação. Então, a Santuza quer parar achando que já tem muito, e realmente ela tem muita coisa. Eu ia até, em outro momento, vou apresentar, achei muito boa o material que ela produziu. Já a Claudiane, ela quer continuar, porque ela está com foco em outra coisa, ela quer garantir mais horas de regência para garantir, pelo menos até final de setembro, e aí, quem sabe, um pouquinho mais, e aí ela vai passar a dar interrupção. E aí, Claudiane, se lá para meados de outubro, início de outubro, você tiver que interromper sua regência para se dedicar ao TCC e ficar somente nas formações, também é algo bem plausível da gente, porque aí é o momento que eu já vou dar, vamos dizer, temáticas e possibilidades de coisas maiores, vamos dizer assim, projetos que vocês teriam que elaborar, poderia dar uma pausa nessa obrigatoriedade semanal, certo? E aí a gente trabalharia em coisas mais específicas, que aí é o tempo que você termina o TCC também, tá certo? Eu imagino, professora, gostaria que agora, em final de setembro, né, eu já dá a pausa para me dedicar mais ao TCC. Inclusive, a gente está dedicando nessa semana bastante horas, porque estamos fazendo uma gincana, e não é só os 2 dias, né, que a gente dá aula, sempre tem umas horinhas extras que a gente tira para planejar, para elaborar alguma coisa. Então, acredito que final de setembro... Resistem, viu? Resistem, acho que vocês têm esses registros, mas assim, resistem tudo isso, até para quando um dia a gente for conversar sobre horas ou fazer algum mapeamento aí, remapeamento, vocês sejam capazes de dizer, ó, professora, de mês tal a mês tal, a gente fez isso, tá aqui os registros, certo? Se vocês me dão mais alguns minutinhos, deu 9 horas já, mas se eu apresentar aqui só, por exemplo, ó, o da Santuza, o do Marcos também veio assim, acho que era o seu companheiro de regência, né? Lembro bem que eu me espantei quando eu falei que a CAPES podia ir atrás, é porque eu me espantei com o número de horas que ela colocou. Digo, essa menina fez isso tudo. E ainda diz que tem 2 ou 3 filhos, Santuza. Aí eu disse assim, meu Deus do céu, vou já... 2 meninas. Vou já conferir se ela fez isso tudo mesmo. Mas ela, de maneira muito correta, colocou, tá aqui, aproveitamento. Colocou todos os links, aí eu fui lá, pedi as autorizações no drive dela para entrar. E assim, Aí eu constatei que tinha um material realmente muito bom, muito produzido lá. Então, assim, tem alguns que vieram só com os nomes, tudo direitinho, mas vem com a assinatura do preceptor, não estou aqui para duvidar de ninguém, mas eu deixo o alerta que façam registro, certo? Já que vocês estão fazendo gincana, Claudiane, eu deixo aqui a ideia de que vocês façam registros. Deixa eu só mostrar. Professora, no caso, a gente tira algum print quando o aluno pede, mas a gente não pode publicar devido não ter autorização dos pais, não é isso? Inclusive, as aulas a gente não grava por isso, mas no meu relatório também tem alguns links de material, de videoaula, essas coisas. Eu vi. Andei vendo o de vocês.
Não sei se é esse sobre conjunto. Meu computador está bem lerdinho, porque ele já não suporta tanto trabalho remoto. Mas, ó, vi aqui, aí a Santuza fez, ó, aula 1, aula 2, aula 3, aula 14 de conjunto. Tudo bonitinho, ó. Eu disse assim, menina, essa menina trabalhou. Eu disse assim, vou ver se ela não copiou de um professor qualquer aí, se ela mostra a cara dela mesmo. Aí abri um aqui. Aí, assim, até perguntei a ela, Santuza, você tem uma mesa digitalizadora? Ela disse, tenho, professora. Disse, porque se eu... Andréa, mas nesse aí que você abriu, eu não estava ainda com a mesa, não. Olá, pessoal, essa é a nossa segunda aula. E você fazia como? Fazer as questões da aula passada. Eu acho que essa eu ainda fiz com um mouse. Com um mouse? Notebook. Eu não sei se eu regravei ela com a mesa, não sei, que tem uma que eu regravei, que eu estava sem a mesa. Então, assim, como ela me mandou o link, eu vi tudo, e eu me espantei com o número de horas que ela me mandou. Eu fui lá conferir, né? Mas é muito bom quem tiver material, botar no Drive, colocar os links, porque fica tudo organizadinho, e aí a gente tem como, quando um dia for... Ela fez até a abertura aqui dos negócios. Ó. Olá, pessoal, meu nome é Joelma Santuza. Sou estudante do curso de Licenciatura em Matemática à Distância pela UFES. Estou estagiando na escola. Tudo bonitinho, explicou tudo. Então, assim, diante de uma aula dessa, a gente não tem o que questionar, né? Então, sei que foi um material muito bem produzido e quero criar... estou já liberando vocês. Eu estou com 2 bolsistas que eu não tenho tempo de dizer para eles, de passar material para eles produzirem para mim, mas são 2 bolsistas que eu pedi só para organizar material do Residência Pedagógica, para a gente deixar publicizado, para a gente criar um YouTube do Residência Matemática, e aí a gente poderia separar por assunto, dentro, por exemplo, esses de conjunto, e vocês organizarem dentro. Só que assim, eu não tenho tempo de explicar para eles e nem de passar o material para eles. Mas eu ainda vou ter esse tempo e, quem sabe, com a ajuda de vocês também. Tá bom? Então, quero agradecer mais um encontro daqui. Acho que foi produtivo. A gente estava precisando conversar sobre algumas dúvidas e possivelmente eu marque de novo, se não próxima semana, que tem um feriado no meio, na outra, certo? Para a gente alinhar, aqui já vai estar lá para o dia 12 de setembro, para a gente alinhar o fim de setembro para ver essas regências esporádicas, essas regências mais localizadas, tá bom? Claudiane, você esqueceu a mãozinha levantada, você quer falar de novo? Não, eu esqueci levantada, desculpe. Sem problema. Se não, gente, um abraço a todos, espero que daqui para 31 de janeiro, que é quando muitos de vocês me deixam, a gente possa fazer um evento presencial, eu possa ir às escolas de vocês, eu possa conhecer a Divânia, eu possa conhecer cada um de vocês, certo? Espero já estarmos, eu já vou tomar a segunda dose esse final de semana e que vocês também estejam bem e todos nós podemos nos ver em janeiro. Tchau!